Pessoal, voltei. Vamos testar isso aqui para ver se vai funcionar. É muito estranho não me ver para poder usar essa câmera invertida. Agora eu já estou vendo aqui que fica certinho a lousa, não fica mais invertido. Para quem está entrando agora e não sabe a loucura que eu estou falando, é que a gente fez um teste antes para ver como é que ia ficar a posição da lousa e as palavras estavam ficando invertidas. Então, fiz uma gambiarra aqui para a gente conseguir dar sequência na live. Eu estou com outro celular aqui, gente, para poder acompanhar o que vocês me mandam, já que eu não estou vendo a tela. Só escrevam alguma coisa aí para mim, ok, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, para eu ver o que vai aparecer aqui, senão a gente vai ficar sem comunicação, aí vai ficar difícil. Nossa senhora, 14 minutos de atraso já. Deu certo. Obrigado, Paloma. Então agora vai, hein? Então vou apagar aqui para a gente começar. Eu não sei se vai dar tempo da gente abordar a maioria dos assuntos, ou pelo menos aprofundar bastante, porque é um tipo de assunto que nós vamos tratar hoje que ele exige uma certa construção, uma construção de todo o raciocínio, para eu conseguir transmitir para vocês um pouco disto que a gente chama de laço vertical e horizontal, ou sociedade vertical, sociedade horizontal. Na literatura vocês vão encontrar isso de várias formas diferentes, porque muitos autores falam sobre isso. No entanto, tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje tem o viés psicanalítico, tem um olhar psicanalítico sobre esse tema da sociedade vertical e horizontal. E vai estar tudo, ou pelo menos a grande maioria do que eu falar, com base em todo o trabalho que é feito pelo George Forbes lá, com a sua equipe do IPLA, e também da FAAP. Como eu comentei com vocês na live passada, eu estudei no IPLA, Instituto da Psicanálise Lacaniana, e minha pós-graduação é na FAAP, também com o George Forbes e a equipe dele. Então lá a gente estuda muito, nas duas instituições, essa diferença entre sociedade vertical, sociedade horizontal, e como isso muda, como isso impacta as nossas vidas, como isso impacta a nossa singularidade, nossa psique, assim por diante. Ou seja, somos estruturados pelo laço social, mas também estruturamos o laço, tá? Esse movimento duplo. Então é super importante estudar isso para poder então pensar numa psicanálise voltada para o nosso tempo. Pois a psicanálise é uma teoria viva. Enquanto tal, nós precisamos sempre ter essa capacidade de, a partir da nossa escuta, dos nossos estudos, em geral, conseguir pensar o sujeito, e aí vocês podem pensar num a um, mas também de maneira geral, e a sua singularidade ou as suas singularidades, pensando os sujeitos um a um, tá? Então, é de suma importância essa leitura para a compreensão daquela pessoinha que está frequentando o nosso divã. Tô vendo aqui, Nelly, você mandou boa tarde, tudo jóia. Gente que foi mandando aqui mensagem, dizendo que estava ok, muito obrigado. Tem um certo delay aqui para mim, quando eu vou ler o que vocês me mandaram. E aí por isso talvez demore um pouquinho às vezes para eu responder, tá? Ou para eu ver. Vai ser meio difícil acompanhar tudo ao mesmo tempo. Mas, gente, como sempre, fiquem à vontade, mandem questões, argumentem, perguntas que a gente vai conversando, tá? Então, peço desculpas já de antemão por algumas confusões que vão rolar aqui, porque tá meio que, né, teste, eu tô com 3 telas mais uma lousa, para a gente conseguir fazer uma coisa bem bacana, levar material para vocês. Vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente tem que construir um raciocínio. Então, talvez não dê tempo de a gente ver tudo hoje, mas é de suma importância a gente construir esse raciocínio juntos. Gente, demora muito para atualizar para mim. Tipo, aqui eu já tô com a lousa no lugar, ali na tela a lousa ainda não apareceu. Eu não sei se ela está enquadrada para vocês. Eu não sei se isso vai funcionar. Tô começando a achar que não.
Não vai rolar não. É muito delay. Nossa, levou quase 2 minutos para aparecer para mim. Eu vou mudar, gente. Eita. Nelly aqui está enquadrada. Sim, só que aqui para mim, tipo, demora muito. Então, por exemplo, eu enquadrei ela e leva uns 2 minutos para a transmissão chegar para vocês. Então, assim, vocês estão vendo uma transmissão com 2 minutos de delay quase. Então aí eu não, tipo, é muito tempo para ficar esperando para ver se enquadrou, se não enquadrou, se está aparecendo, se não está, vai atrapalhar muito o nosso encontro, que já está meio zoado, né? Vamos lá, vamos fazer essa coisa acontecer. Bom, primeiro raciocínio, a gente precisa compreender um pouquinho disso que foram consideradas instâncias psíquicas. Elas mereceriam uma prévia? Sim, mas a gente teria que andar mais um pouco para trás na história para conceber como é que tudo isso chegou a ser instâncias psíquicas. Então nós temos id, ego e superego. Id, se a gente pegar essa palavrinha que vem lá do alemão e for pensar ela numa tradução para a nossa língua, a gente tem que traduzir, ou poderia traduzir o id como isto. Então quem quiser ir anotando, que é o que eu ia montar na lousa para vocês. Então, o isto, ou isto. Também pode ser a coisa. Então vocês podem compreender o id como o isto, a coisa, aquilo que não tem nome nem nunca terá. E também como essa instância que Freud nos diz que é a origem das nossas pulsões, dos nossos impulsos, de uma maneira geral. O id, nós podemos concebê-lo como totalmente inconsciente. Estou falando bem devagarzinho, gente, para vocês poderem anotar o que vocês precisarem, porque tudo isso eu ia montar para vocês na lousa, desenhando, puxando e tudo mais. Essa instância psíquica, que a gente vai conceber como totalmente inconsciente, a coisa. Então, por isso que nos posts, muitos textos que vocês veem sobre psicanálise falam muito sobre o isto, a coisa, esse estranho que nos habita, isto que não tem nome nem nunca terá. Então, guarde essa informação. Eu sei que ela é um pouquinho complexa, mas fiquem com ela na cabeça, tá? Então, a coisa. Um exemplo muito bom disso no filme It. Não é à toa. It é relativo a id, pensando aí no alemão e no inglês, que a gente traduz como isto. Vocês vão se lembrar que na história, cada um enxerga aquilo que mais teme, ou seja, enxerga alguma coisa. Então, ela não tem uma pré-definição. É a partir da singularidade de cada um que a coisa se revela. Então, vamos fazendo paralelos com o fazer psicanalítico. Então, é na singularidade de cada um que a coisa se revela. Mas ela não se revela como tal. Ela se revela sempre a partir de alguma coisa que o sujeito possa conceber. Então, por exemplo, lá no filme, a pessoa acaba concebendo a partir, né, do seu medo de aranha ou algum outro tipo de coisa que ela consiga interpretar. Então lembra lá a questão da interpretação em psicanálise? Então a coisa em si é como se a gente não conseguisse ver, mas ela se revela a partir daquilo que a gente pode ou consegue, aquilo que a nossa estrutura nos permite, entre aspas, aguentar, tolerar. Por isso que, e agora não lembro qual psicanalista é o Lacan, diz que
cada um conhece a verdade que aguenta, que suporta, justamente por causa disso, tá? Então, fiquem com essa informação. Id, isto. Aí nós temos o ego, que nós podemos, de alguma forma, traduzir como eu. Então, do alemão, aqui para nós, a gente vai tendo traduções, e aí vocês vão ver que às vezes aparece como ego, às vezes aparece como eu. Seria a instância onde nós temos as resistências. Gera uma certa confusão isso. Às vezes pensa-se que a resistência está em algum outro lugar. As resistências são egóicas. Então, aquilo que de alguma forma vem como impulso, como pulsão pelo id, é este ego que de alguma forma vai entrar em contato com esta coisa para que nós tenhamos então a possibilidade de ver, como disse para vocês no filme, uma aranha ou um rato ou um pavor, uma fobia, o sintoma que vocês puderem imaginar, assim como outras coisas que não sejam sintomas também, tá? Então aí nós temos o eu, isto que Freud disse para nós que não é senhor em sua própria morada. Ou seja, o eu, o ego, ele não tem controle sobre a nossa psique. Então vocês vão ver muita gente equivocadamente dizendo: você precisa controlar as suas emoções, você precisa controlar as suas pulsões, você precisa controlar a sua mente. A proposta psicanalítica, desde o momento que Freud começou a pensar ela, traz a ideia de que não somos senhores em nossa própria morada. Ou seja, eu não controlo nada. Eu não tenho essa incrível capacidade de controlar a minha psique, de fazer com que a minha psique, de alguma forma, seja absorvida por mim mesmo, que eu consiga, de alguma maneira, controlar as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque o impulso ele é maior. Então, o que o ego consegue fazer com suas resistências, ou seja, o eu, é de alguma forma gerar algum tipo de repressão neste material, digamos assim, que estaria vindo pela força do impulso, a ponto de que a coisa em si não seja visível, mas que ela ache um caminho, então, para se fazer presente. Exemplos, atos falhos. Maria e Beth trabalham juntas e vão se despedir ao final de um dia de trabalho. Aí Maria diz para Beth: Beth, tchau, que Deus te elimine. Quer dizer, tchau, que Deus te ilumine. Opa, escapou alguma coisa aí. Houve uma repressão egóica, houve um eu que reprimiu algo, mas por um outro caminho essa coisa escapou, ou seja, no ato falho. Então, quando Maria diz: Beth, que Deus te elimine, significa que ela queira a morte da colega? Não, não caiam nesses equívocos de interpretações banais e simplórias. Talvez as duas estejam almejando subir de cargo, só tem uma vaga na empresa para subir nesse cargo, e aí Maria passou o dia todo pensando como que ela gostaria de ter esse cargo, como ela gostaria de subir e ter um salário maior ou melhor. Porém, tem a Beth ali concorrendo. Então, na hora de falar tchau, escapou. Ao invés de dizer que Deus te ilumine, que Deus te elimine. Então, aí um exemplo bem simples de ato falho que pode acontecer. Então, percebam que o impulso vindo do id, a gente está bem freudiano, tá? Nessa explicação. Depois isso pode ser visto de várias outras formas. Então, sempre tenham em mente a base epistemológica, que a gente está em Freud. E a gente está usando o que o Freud trabalhava como dinâmica, o que o Freud trabalhava como energia pulsional. Então, energia na parte econômica, topográfica, como isso transita entre as instâncias, tá? Então, aqui a gente está bem Freud. E isso, então, vai passar de alguma forma.
Passou. Então vocês percebem que o impulso é maior. O ego não foi capaz de barrá-lo, mas houve um disfarce para que esse impulso aparecesse. A gente vai pensar agora numa terceira instância, superego, que muito se traduz como supereu. Eu acho essa tradução um pouquinho xarope, que dá espaço para má compreensão. E deu mesmo, as traduções são bem complicadinhas nesse sentido. Eu convidaria vocês a pensar o superego como além eu, mas que está introjetado em mim, ou um supra-eu. Então, é algo que está para além de mim, mas que está introjetado na minha psique. Ou seja, não nasceu comigo. Isso foi introjetado aos poucos. Então lembra quando eu falei que o id, a gente pode compreender ele como algo totalmente inconsciente? Já o ego, ele tem uma parte inconsciente e uma outra pequena parte consciente. Isso também vale para o superego. Aí o que acontece? Quando a gente concebe essas três instâncias, muita gente, às vezes, faz um paralelo do juiz, como se houvesse aí um embate entre as instâncias, e aí houvesse uma espécie de decisão de como a coisa iria funcionar. Pode ser compreendido assim, desde que a gente entenda que existem limites para esse exemplo, que quando a gente for para algo mais complexo, a gente precisa abandoná-lo, tá? Então, ok utilizá-lo, mas quando a gente cair em questões técnicas para pensar caso clínico, a gente às vezes precisa abandonar porque é muito simplista. A gente tem que fazer umas leituras um pouco mais complicadinhas, mais complexas, para entender essa dinâmica, essa topografia e essa economia. Então, tudo isso vai fazer sentido para vocês daqui a pouco, tá? Eu estou introduzindo um pouquinho vocês nessas três instâncias. Este superego, ele vai ter certas funções. E aí a gente vai cair na questão vertical e horizontal. Por quê? Quando a gente nasce, pensa lá que é um idzinho. Pensa que o bebê é um idzinho, um pequeno id, cheio de pulsões. Né? E essas pulsões buscando satisfação o tempo todo. Né? Então, o bebê sente um negócio ali, ele não tem linguagem, ele não sabe falar fome, né? Esse conceito não existe para ele, mas ele sente o desconforto. E aí, a partir daquele desconforto, ele chora. Ele chora, né? Esse impulso, essa pulsão de chorar, vem de acordo com esse desconforto, ou seja, uma psicossoma. Né? E à medida que ele for sendo introjetado na linguagem, ele vai conseguir nomear isto que ele sente, que é a fome. Pois bem. Então, se a gente não nasce com o superego ali, com tudo pronto, de onde vem isso? Legal, agora a gente vai começar a avançar. Isso vem de fora, vem do laço social, vem da família, vem da escola, das instituições, de tudo que nos abarca, de tudo ao nosso redor. Então, nessa instância, a gente começa a ter introjeção, por exemplo, de normas, de regrinhas, de valores. Então, o bebezinho está lá. E aí ele, em algum momento, fez cocôzinho na calça, na fralda, e ele vai passar a mão no cocô e vai tacar na cara, tacar na parede. Super comum, vocês já devem ter visto isso. Vai vir papai, mamãe, cuidador, cuidadora, tio, vovó, seja lá quem for que estiver cuidando dessa criança, vai limpá-la, mas ao mesmo tempo vai começar a dizer para ela que não pode, que aquilo é anti-higiênico, que aquilo faz mal. E aos pouquinhos essa criança vai compreendendo, isso vai sendo introjetado. O que é que está sendo introjetado aí? O não. Não pode, não deve, não faça. Este não vai, obviamente, permitir que esse sujeito se construa em sociedade como sujeito mesmo, mas também vai permitindo que essa instância superegóica comece a se desenvolver. Claro que para isso você tem todo um complexo de Édipo acontecendo. Você tem um monte de coisa acontecendo aí junto. Você tem as fases de desenvolvimento psicossexual infantil acontecendo tudo junto, tá? Então, estou explicando de uma maneira bem simples. A gente teria que, num outro momento, ver desenvolvimento psicossexual infantil para entender as fases.
mas a priori já dá para vocês terem uma base com isso que eu estou trazendo para vocês. Então, o superego não nasce assim do nada, tem que ter um eu ideal, um ideal do eu, que é anterior ao superego, que vai ser a gênese disso que nós vamos chamar de instância superegóica, tá? Mas isso a gente vê depois, numa outra oportunidade. Fica até o convite para vocês estudarem isso nas obras, que é bem complexo, tá? Então, Nelly, então o superego é um construto social? Sim, ele é a introjeção do social na nossa psique. Se a gente for resumir, sintetizar, é isso. Superego. Por isso que eu convido vocês a pensarem no além eu. É aquilo que está para além do eu, que eu mencionei antes, mas que está introjetado em mim. Então também faz parte de mim. É introjetado por onde? De que jeito? Aí a gente já começa a entrar no Lacan. Pela linguagem. É pela linguagem que isso vai sendo introjetado. Então quando nós nascemos, nós já nascemos em uma linguagem. Nós já nascemos falados. Nós já nascemos na expectativa do outro. Nelly Bahia, muitos usam superego em determinados lugares. Depois me explica um pouquinho esse raciocínio, porque na verdade a gente usa o superego o tempo todo, em todos os lugares. Mas de repente aí a ideia eu consigo explorar melhor. Não dá para desligar o superego. Se isso acontecer, teríamos problemas complicados aí. Rede social. Se você puder dar uma contextualizada, só para eu entender onde está o raciocínio, que daí eu exploro um pouquinho. Então, a gente, como eu estava dizendo, caímos no Lacan. Nós nascemos falados, na expectativa do outro, no discurso do outro. Então, quando a gente nasce, nós já nascemos com um nome. Então, o nosso nome não somos nós que escolhemos. Alguém diz este nome. Alguém fala esse nome. Eu recebo o meu nome do outro. Até o nome vem da linguagem do outro. A gente nasce, às vezes, num quartinho amarelo. Quarto amarelo é uma linguagem. Alguém pensou neste quarto amarelo para conceber o bebê. Então aí nós temos uma linguagem. A estética do quartinho é uma linguagem. Se, por exemplo, eu coloco esse bebê num quarto escuro, sei lá, meio tenebroso, meio melancólico, isso é uma linguagem. Então esse bebê já é introduzido na linguagem desse cuidador, dessa cuidadora. Então percebam que quando nós nascemos, nós já nascemos jogados nesse laço social. Inclusive, como eu disse para vocês, repetindo para ficar bem marcado, somos determinados pela linguagem do outro. Esse outro, então, vai, à medida que se relacionando com este bebê, como falei para vocês, some esse complexo de Édipo, fase do desenvolvimento psicossexual infantil, tudo que envolve tudo isso, narcisismo primário e secundário, vai então aos poucos introjetar, vai fazer surgir de alguma forma nesse sujeito a instância superego, tá? Usam o superego sem saber o que são, para assim se sentirem ingênuos, para se inocentarem da imundície que faz. Eita! Eu compreendo, quando a gente vai ver as redes sociais, que existe um certo discurso muito perigoso, que às vezes utilizam, de eu sei que eu fiz, mas foi sem querer, foi inconsciente. Isso é um problema. Porque em psicanálise não existe essa ideia de que porque foi inconsciente foi sem querer. Porque como diz o Chaves, foi sem querer, querendo. Porque o inconsciente é seu. Então aquele impulso que o levou a fazer aquilo é você. Portanto a responsabilidade é sua. Então você é sim responsável por aquilo. Mesmo que diga que foi sem querer. Porque bota uma vírgula, querendo. Simples, né? Não é tão difícil às vezes compreender. Mas é a possibilidade que nós temos de entender de uma maneira bem mais objetiva que sim, somos todos responsáveis pela nossa posição de sujeito.
e por ela temos que arcar com as consequências. Paloma, é sobre como impactamos a sociedade e sobre como ela nos impacta também? Sim. Sim. Existe como eu falei para vocês no início da live, um movimento duplo, né? A gente cairia até a gente poderia usar Marx para teorizar um pouco disso, mas a gente tem uma dialética, né? Somos estruturados pelo meio, mas o meio também nos estrutura. Quer dizer, desculpa, somos estruturados pelo meio, mas estruturamos o meio também. Então existe esse movimento, essa dialética, que é muito interessante. Então, é uma relação que requer muita responsabilidade, né? Nós não podemos nos ausentar dela. Como disse no comentário aqui atrás, cadê? A inocência é a coroa mais disputada atualmente. Exatamente. Né? É uma sociedade que vai nos exigir responsabilidade. Então não dá para ficar nessa disputa pela inocência. Seria muito mais interessante, não bem uma disputa, mas seria mais interessante uma lógica da consequência, uma lógica da responsabilidade. Como que eu posso lidar com isso que há a partir da minha própria existência? Como eu posso lidar com isso, me responsabilizar por isso que está atrelado a mim? Ou, como dizia Freud, no caso Dora, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, percebe? A gente tem aí uma clínica da consequência, que é bem mais interessante para o laço social. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Basta. Dê um basta no superego alheio e busca o seu coração. Boa. Nossa, 4h40, não consegui nem entrar aqui na vertical e horizontal. Vamos lá, gente. Seguindo. Então, ficou claro para vocês, mesmo que eu tenha resumido bastante, um pouquinho dessa instância psíquica chamada superego? Mandem um joinha aí, mandem se ficou legal. Podem mandar um ok também. Dito tudo isso, a gente pode pensar depois, né, quando Freud coloca para nós como inconsciente, pré-consciente e consciência. No primeiro momento, esses três são vistos também como instância psíquica. Mais tarde, isso aqui deixa de ser instância psíquica e passa a ser visto de outras formas, tá? Então, a consciência, por exemplo, Freud não vai mais concebê-la como instância, vai concebê-la como qualidade. Então, o consciente, a consciência, é uma qualidade da psique e não mais uma instância. Mas aí eu estou fazendo um parênteses para vocês, tá? Então, até certo ponto, vocês vão ler as coisas como instâncias, depois não mais. Depois passa a ser qualidade psíquica. Então, são mudanças teóricas importantes que vão sendo feitas ao longo do tempo. Tá bom? Vamos conceber isso de uma outra forma? Uma forma bem legal. Vou usar minhas analogias que vocês vão pescar bem a ideia. Vamos tentar pensar o real, o simbólico e o imaginário. É igual? Id, ego, superego? Não. Tem muita gente que às vezes coloca, né, um do lado do outro, Freud e Lacan, como se uma coisa fosse o equivalente à outra. Não. Elas têm relação, muita, aliás, se correlacionam demais, mas elas não são esses paralelos diretos entre uma coisa e outra. Lacan vai colocar a coisa em outra base, vai pensar em outra epistemologia, já comentei com vocês, né? Tem a linguística, estruturalismo, depois tem a topografia. Então Lacan vai pensando em outras formas de tornar mais lógico e mais científico o dizer freudiano, a teoria freudiana, tá? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, imaginem um jogo de xadrez. Eu não sei jogar xadrez, tá? Então me permitam alguns erros. Imaginem um jogo de xadrez. Quando vocês olham o tabuleiro, tem lá
preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Tem o formato, que é quadradinho. As pecinhas, aí você vê o formato do cavalo, do bispo, rainha, rei. Então o que nós temos aí? A imagem. Então existe a imagem daquilo. Ele comporta um imaginário. De novo, gente, o exemplo é uma analogia simples. Na hora de estudar, a gente vai ter que olhar isso de uma maneira mais complexa, tá? Digo para vocês de novo, as lives aqui são para introduzir vocês nessas teorizações. Então, a forma como você vê, o jeitinho que você vê o cavalo, que às vezes muda de um tabuleiro para outro, né? O bispo, seja lá quem for. Então ali você tem a imagem, você concebe um imaginário. Então quando você vê o cavalo, pela imagem, você já sabe que aquilo é um cavalo. Só que cavalo é um conceito, também simbólico. Então o que acontece? Conceberam de uma maneira bem simples o imaginário, tá? Depois a gente tem que avançar isso, pensar lá no estágio de espelho, como é que se desenvolve o imaginário do sujeito, tá? A relação do eu e o outro. Depois a gente vai ter que aprofundar nisso em outros encontros. Aí, guardem aí, temos então o imaginário, tá? O que seria o simbólico? Então pense que tal peça desse jogo só pode andar em L, a outra só pode ir na vertical, a outra só pode ir na horizontal, essa daqui não pode comer a outra peça. Existe então o que ali? Regras. Regras que tornam isso daqui funcional. E se forem quebradas de alguma forma, isso aqui se desorganiza. Essas regras vêm da onde? Quando você vai aprender xadrez, essas regras vêm do outro. Como? Pela linguagem. Então as regras são linguagens. E elas formam o quê? O simbólico do jogo de xadrez. Então o simbólico nada mais é do que a linguagem que vem do outro introjetada em mim. Estão percebendo aí que tem relação com o superego? Então não é a mesma coisa, como eu disse, mas é uma maneira de a gente começar a pensar a teoria freudiana numa outra base. Essa introjeção da norma, da regra, de como é que você vai se comportar, como é que você vai fazer o jogo, o que você vai pensar e tudo mais, vem de fora. Ela é introjetada no sujeito, em cada um. E aí, nós vamos então fazer valer essas regras juntos para conseguir, dentro de um laço social, estou pensando aqui no tabuleiro, no xadrez, fazer com que a coisa funcione, com que as coisas se movimentem. O que é o real aí? A gente pode conceber esse real de várias formas, tá? E aí vocês vão ver que tem escolas que vão brigar sobre a teoria do real, porque realmente o real em Lacan ele é bem complexo de a gente entender. Sei lá, tem duas pessoas jogando ali na praça e passa um gato do nada que você não estava esperando e derruba tudo. Você foi atravessado pelo real, algo que lhe escapa ao controle, algo que escapa deste imaginário, desse superego. Algo que é totalmente imprevisível, algo que você nem vê e de repente te avassala. Passa com tudo ali, derruba o tabuleiro todo. Também pode ser o real, um movimento que você faça sem querer. Você está pensando em fazer uma jogada, mas sei lá, um ato falha e você movimenta para o outro lado, dentro ainda da regra simbólica. E, puxa, você foi atravessado por um real, algo que escapou. Percebam que real, simbólico e imaginário estão atrelados. Eles estão atrelados. A gente não vai priorizar mais um do que o outro. Nós não vamos valorizar mais um do que o outro. A princípio, nós vamos sempre olhar eles atrelados no nó bohemiano ou no nó Borromeu, tá? Você está lá jogando e infarta. Isso é um real que te atravessa também, né? A gente pode pensar em várias possibilidades. Depois a gente tem que ver esse real, né, de uma outra forma, mas aí só para vocês conceberem tudo isso dentro dessa analogia. Então perceberam que real, simbólico e imaginário estão entrelaçados e fazendo um laço, e esse laço permite então que duas ou mais pessoas tenham um convívio, tenham um movimento, tenham uma relação. Beleza?
Percebe que nada disso funciona sozinho. O outro é fundamental. O outro sempre se faz presente de alguma forma. Tá? Concebemos de duas formas diferentes a introjeção do laço social na psique. Até aí, ok? Temos aí no mínimo duas concepções, uma freudiana e uma lacaniana. Se a gente pensar no real como algo da ordem de um núcleo duro que sempre se faz presente, Kaique, já li que o real não é realidade. Perfeito, o real não é realidade. Não confundam, gente, real com realidade. Realidade é aquilo que eu crio para lidar com o real. Então, lembra, o isto, a coisa, é o real. É aquilo que não tem nome nem nunca terá. Porém, quando eu nomeio isso, e é um nome que não dá conta, este nome que não dá conta é a realidade. Por isso chamamos de realidade psíquica. Então a forma como eu concebo aquilo é singular. Uma outra pessoa que passa por uma mesma situação que eu já vai conceber de outro jeito, vai conceber uma outra realidade. Beleza? Então realidade psíquica é aquilo, é o nome que eu dou, ainda que não completo, talvez até fantasioso, sintomático. Este nome que eu dou para o real é que é a realidade. Portanto, pegaram? Aí é complicadinho, né? Mas acho que vocês estão entendendo. Realidade é tudo que eu crio para lidar com o real. Bom? Valeu, Kaique. Boa contribuição. Aliás, não só do Kaique, tá? De Nelly, as outras meninas que eu não guardei o nome. Acho que tem duas Nelly hoje, né? A contribuição de todos vocês ajuda bastante aqui na hora de desenvolver, tá? Então, pensem que esse real sempre retorna. Não é à toa. E agora? Cadê? Olha a capa desse seminário. Deve estar invertida, mas não importa. Dá pra ver bem. Tá? Angústia, livro 10. Olha como foi escolhida a capa. Tem aí uma fita de Moebius. Vamos ver? Você não consegue definir o que é dentro e o que é fora. É um movimento constante. E as formiguinhas aí passam a ideia o quê? De uma certa aflição, né? Daquilo que faz. Você perceberam que quando a gente está angustiado, parece que a gente está com formiga na bunda, né? Formiga na calça, formiga na cueca, e por aí vai. Então, não é à toa que foi usado uma fita de Moebius, né? Você não consegue conceber o dentro e o fora. Então, este real que nos atravessa, ele vai fazer um certo movimento aqui, ó. Ele vai se repetir, por isso a teoria da compulsão à repetição. Então, há algo em nós que sempre se repete. Tá? Darcyzinho, por exemplo, vocês sabem que eu estou com um problema de esofagite, né? Anos atrás foi gastrite, e por mais que eu trate, sempre sou atravessado por algo que retorna nessa região aqui. Então, o que está acontecendo comigo? Aquele real que me atravessa, que é impossível de nomear, eu não consigo, a linguagem não dá conta, eu não alcanço, eu transformo isso numa outra coisa, que é uma psicossomática, talvez uma conversão histérica, já que eu sou histérico, né? Então, vai para o corpo. Minha neurose é a neurose do corpo, é a histeria. Então, há algo que sempre se repete, né? Que gera essa angústia. Por quê? Porque esse movimento, sempre, vamos lá, diferença de instinto e pulsão. Basicamente, a pulsão, ela é constante.
Por isso que nós humanos somos seres pulsionais e não instintivos. Lembram lá da live onde eu explico, né, que a gente nasce com uma falta a ser. Então quem tem o registro instintivo de uma maneira geral são os outros animais, já tem um registro genérico do que eles devem fazer em cada situação. Em nós, a gente foi ao longo do tempo perdendo isso. Fomos deixando de ser instintivos para ser pulsionais. E a pulsão ela é constante. A pulsão é constante e o instinto não. O instinto é uma resposta que aparece para aquele momento, para aquela situação. Depois que passou, esse instinto ele vai ficar quietinho lá na dele. A pulsão não. Por isso que nós humanos somos sempre insatisfeitos. Não há completude para nós. Porque a partir do momento em que eu me satisfaço de um desejo, imediatamente eu já desejo outra coisa. Porque a pulsão é constante. Então há sempre um resto. Há sempre algo mais. Há sempre um mais um ali em jogo. E esse resto, então, vai nos botar de novo para fazer um movimento. E algo vai se repetir. E nessa repetição, o real sempre vai aparecer e nos atravessar de alguma forma. Bom? 4,55. Pulsão e desejo. Estão atrelados, né? Pulsão e desejo. Essa pulsão, esse movimento que me leva para a busca de satisfação do desejo. Tá? Perceberam como o tema exige uma baita preparação? Nós nem entramos no que eu queria sobre a sociedade vertical e horizontal. E o tempo já está acabando, falta aí 5 minutinhos. Então, para vocês, para a gente finalizar o encontro de hoje, ficou claro as duas formas que a gente pode conceber o como isto que é da ordem social é introjetado em nós, em cada um de nós, e aí vai formar o grupo, vai formar a sociedade. Mandem para mim. Claro que o que nos atrapalhou um pouquinho também foi o início, né? As coisas não funcionaram, a luzinha não deu certo, eu tentei inverter o celular, também não rolou. Até peço desculpas para vocês, mas vocês também já me conhecem, né? Vocês que estão assistindo aqui. Eu só venho aqui e me jogo, é tudo no vão do improviso. E eu vou vendo o que eu faço à medida que a gente vai caminhando, tá? Mas mandem aí para mim, se ficou claro. Não quero encerrar sem que vocês possam completar, mandar uma pergunta, enfim, mandem alguma coisa para mim. E aí, quando vocês escrevem, na semana que vem, a gente vai avançar um pouquinho nisso. Kaique, amei as plantinhas. Obrigado, Kaique. Ficou bem legal, né? Minha intenção é pôr mais. Mas vamos ver como é que eu vou elaborar o espaço. Mas eu precisava fazer um fundo aqui e tal. Normalmente estava um fundo branco, né? Então, pelo menos agora tem um pouquinho mais de vida. Eu acho que ficou bem minha cara também. Gente, estou esperando aí só para ver se vocês vão mandar mais coisa. Nelly, sempre, claro, muito obrigado. Eu que agradeço, Nelly. De novo, não só você, mas todo mundo que participou de alguma forma. Na semana que vem, já venham então, com tudo isso que eu passei para vocês hoje, meio organizado, né, meio mais ou menos compreendido, para que a gente possa então entender essa diferença e a gente vai começar a discutir então o vertical e o horizontal. É que para entender o vertical e o horizontal, precisava dessa base para vocês de como se dá essa relação entre nós e a sociedade e nós. Né? Porque seria impossível falar de verticalidade e horizontalidade sem entender antes, de uma maneira bem básica, de onde vem, como isso se forma, psicanaliticamente falando, tá? Vocês vão para outras áreas, vai ter outras teorias. E não tem problema, não tem problema. Inclusive teorias que se contradizem, isso é ótimo, nós precisamos disso, né? Porque é isso que faz a ciência avançar. Então, guardem tudo isso. Deixa eu ler aqui os últimos comentários para encerrar. Dani, oi Dani, que live vai ficar gravada? Perdi os primeiros 20 minutos de tudo que eu ouvi, ficou claro sim. Dani, não sei se você perdeu os últimos 20 minutos, porque eu levei 14 minutos só para organizar as coisas aqui. A gente teve uns probleminhas, né? A lousa que eu arrumei não funcionou, legal.
eu tentei inverter câmera, usar o celular, então talvez você não tenha perdido muita coisa. Mas, sempre que eu encerro aqui, eu clico em compartilhar. Então só não vai ficar gravado se der algum erro na hora aqui. Mas é para ficar salvo aí para vocês sim, tá bom? Então a gente se encontra na semana que vem. Se houver algum imprevisto, eu aviso vocês antes. Um beijão para cada um de vocês. Kaique, obrigado por transmitir. Eu que agradeço. Até a próxima.